Volume 4. Capítulo 6. Me encontro com a garota misteriosa. Foi vários dias depois do dia em que Kaori, Lexia-san e Luna se conheceram. Eles conheceram. E acho que isso é suficiente para o estudo de hoje. Uau! Quando digo isso enquanto me alongo, Night olhou para mim e inclinou a cabeça. Pensando bem, eu não joguei com Night e Akatsuki. Ultimamente porque tenho estudado para o exame o dia todo. Tempo. Sim, seria bom sair com Night e Akatsuki hoje. Uau! Fuga! Night e Akatsuki estão bem? Eu olho para seus rostos, mas eles têm olhos brilhando como se quisessem sair. Isso me faz querer mais. Ir embora quando me olharem assim e me perdoar por não ser tão sensível. Está bem. Aonde quer que formos, podemos ir imediatamente com magia de teletransporte. Uau! Então Night pegou o cartão da guilda dos aventureiros que ele tinha. Deixou na sala em sua boca e trouxe para mim. Uau! A propósito, também nos registramos na guilda dos aventureiros. Será que vocês querem fazer uma missão? Uau! Night assentiu alegremente com a minha pergunta. Entendo, e então, vamos assumir uma missão na guilda dos aventureiros hoje. Uau! Fuga! Enquanto sorria para sua aparência enérgica, rapidamente fiz preparativos e dirigiu-se diretamente para a capital real. Porém, não é uma boa ideia mudar-se imediatamente para a cidade, então mudamos para um lugar impopular, um pouco longe da capital. De lá fomos diretamente para a capital real. Uma vez que conseguimos entrar na cidade sem problemas, seguimos para a guilda de aventureiros. Se eu tivesse mais tempo, provavelmente gostaria. Dê uma olhada nas ruas da capital real, mas desta vez, o objetivo principal é realizar uma missão da guilda dos aventureiros. Não poderei dar uma olhada até que os exames terminem. Finalizado. Enquanto me dirigia para a guilda dos aventureiros com isso em mente, vi uma certa pessoa caminhando em direção à guilda dos aventureiros do outro lado da rua. Yuya. Lua. Para minha surpresa, encontrei Luna perto da guilda dos aventureiros. O que te traz aqui? Pelo que me lembro, você disse que estava ocupado e você terminou seu negócio? Não, ainda não. Só vim aqui para fazer uma pausa. Você verá. Posso usar magia de teletransporte para ir e vir, depois. Todos. Bem, você é o único que pode usar esse método, sabe? Eu já estava ciente disso. Lexia-san me contou muito sobre os perigos da magia. Teletransporte. Mais importante ainda, eu também estava curioso sobre algo. Você também, Luna, por que está aqui? Está tudo bem para a escolta da Lexia-san? Sim, parece que Owen pode cuidar da escolta hoje, então eu tenho uma pausa depois de muito tempo. Mas não mova meu corpo também não é bom. Por isso eu estava dando uma volta pelo capital real. Entendo. Você gostaria de se juntar a nós e assumir uma missão do Guilda dos Aventureiros? Ei! Por alguma razão, Luna mostra um olhar atordoado diante de mim. Sugestão. Está bem? Achei que seria bom se pudéssemos lutar contra monstros juntos novamente como costumávamos treinar no passado. Saber. Uau! Fugo. Night e Akatsuki também estão muito positivos quanto à participação de Luna, e eles se aproximaram dos pés de Luna. São lindos. Olhando para Night e Akatsuki, Luna sorriu.
Entendo, e não, eu não esperava que Yuya e eu pudéssemos ir. Uma missão, e acho que você poderia chamar isso de encontro. Verdadeiro? Ei! Não é nada. De qualquer forma, vamos encontrar algumas missões. Entretanto razoável. Com Luna na liderança, nos aproximamos do quadro de avisos e verificamos as missões, mas as missões que recebemos em nossa gama são coisas muito simples. Esse é precisamente o imagem que recebi antes, e colher ervas, entregar pacotes, busca de ervas e outras tarefas. Quando ela estava navegando no quadro de avisos, Luna orientou atenção a um pedido específico. Yuya, o que você acha disso? Ei! Havia um formulário de missão com as palavras investigação de monstros ao redor da capital real escritos nele. Isso parece bom. Mas existe algum lugar nas proximidades do capital real onde tais monstros podem aparecer? Sim. Por precaução, há uma floresta por perto, então eu acho. Seria na forma de pesquisa lá. Já a vejo. No final, não havia outras missões que parecessem boas, então decidi. Aceite a missão que Luna havia recomendado por enquanto. Como? Emilia-san estava na recepção, pedi para Emilia-san fazer os procedimentos e pediu mais alguns detalhes. Bem, quanto à investigação em torno da capital real, o que é a principal coisa que devemos fazer? Você não precisa pensar muito sobre isso. Se você puder caçar apenas um tipo de monstro que aparece nas proximidades da capital real, sua missão será cumprido. É mais fácil do que eu pensava. Sim, é verdade. E como é uma missão sempre publicada, os aventureiros também costumam recebê-lo. Você concorda com esta missão? Sim, estou bem com ela. Ok, vou apenas preencher a papelada. Foi assim que Emilia-san cuidou da papelada e usamos magia. Teletransporte-se para ir para a floresta perto da capital real. Você está de bom humor, certo? Assim que saímos da capital real depois de Emilia-san cuidou da papelada, Luna começou a cantarolar. Então, Lua. Ela corou envergonhada pelo meu comentário. É assim? Bem, é porque posso sair sozinho com Yuya. Assim. Isso, por esse motivo. E sim. Não pude deixar de sentir meu rosto esquentar com a reação de Luna. Mas na verdade, Luna e eu não atuamos juntos desde a nossa treinando no grande ninho do demônio. Não, à noite. Akatsuki, claro, mas em termos de pessoas. Embora meu treinamento com Luna não exista mais, continuo treinando com Usagi Sensei. Chegamos ao nosso destino, uma floresta perto da capital real. Enquanto somos tímidos um com o outro. A floresta não é tão assustador quanto o grande ninho do demônio. Nós preparamos. Bem, então vamos ver se conseguimos encontrar um monstro adequado. Esse foi o momento em que eu estava prestes a dizer isso. Ei! Nos entreolhamos quando ouvimos o grito de uma mulher vindo do floresta. O que foi isso? Não sei. Mas está perto. Noite. Você sabe de onde veio a voz? Uau! Knight mexeu o nariz e as orelhas, latiu uma vez e começou a correr. Ok, nós iremos também. Sim. Segui Knight e corri para a floresta. Depois de um tempo, a identidade da voz veio à tona. Esse lobo. Grrrrr. Para minha surpresa, Glenna-san, que me abordou anteriormente.
da Guilda dos Aventureiros, sentou-se de costas para a árvore noite. Ele ficou na frente dela, desconfiado de alguma coisa. Está bem. Ah, pessoal. Não sei o que aconteceu, mas vou verificar. N não. Fique longe. Uau. No momento em que eu estava prestes a contar a Glenassan que fugiu, um ataque violento de repente voou de um lugar vazio. Eu rapidamente tirei a lança absoluta para evitá-la e joguei-a na direção do atacante. Então, o que é essa coisa? Uia, isso é um camaleão assassino. Camaleão. Eu rapidamente verifico os arredores, é definitivamente um presença extremamente tênue, mas posso ver que algo rodeia. Eu olho em volta como se estivesse protegendo Glenassan. E Luna me informa. O Killer Chameleon é um monstro de classe B. Eles irão imitar seu ambiente e eles irão atacar você como acabaram de fazer. Já vejo. Este é o primeiro monstro que encontrei fora do Grande Ninho. Demoníaco, mas tem uma classificação mais alta do que eu esperava. Isso é normal? Mesmo assim, esta habilidade de imitação é bastante incomoda. É um nível que nem eu consigo perceber. Mas como posso entendê-lo até certo ponto, não tenho escolha a não ser lute enquanto tenta não perder sua presença. Chamei Glenassan, que estava atordoada atrás de mim. Por enquanto, vamos derrotar esse monstro. Lua. Já sei. Luna manipulou habilmente o fio em sua mão e o lançou no arredores. O fio cortou as árvores ao redor e os camaleões assassinos que não conseguiram evitá-lo também foram danificados e eles apareceram. Kukiei. O estranho camaleão assassino que gritava era um grande camaleão com cerca de 2 metros de altura, corpo verde, grandes olhos amarelos e um magnífico chifre na testa. E se ele se mostrar, não só Luna poderá lidar com ele, mas eu posso lidar com isso também. O pescoço do camaleão assassino, que foi danificado pelo fio de Luna, foi cortado quando mudei de Absolute Spear para Sword Onipotente. Kakukukei. Então o camaleão assassino sobrevivente virou-nos as costas e foi num instante. Ele parece ter escapado. Enquanto eu estava surpreso. Minha primeira experiência com um monstro fugindo, Luna aproximou-se de mim. The Killer Chameleon, como o próprio nome indica, é um monstro. O que é bom para atacar de surpresa. Tem o hábito de fugir-se que o ataque surpresa está bloqueado ou não pode derrotar seu oponentes. Já vejo. Quando fiquei surpreso com a ecologia ainda desconhecida, Glenassan, que estava assistindo a batalha antes, abriu os olhos. É-se surpreendente. Com esse tipo de reação atrás de mim, deixei Night e Akatsuki. Eles cuidarão de Glenassan e coletarão os itens caídos. Quero revisar mais devagar já que nunca vi nenhum desses. Esses itens antes, mas Glenassan está aqui, e este não é o situação para isso. Desculpe. Vamos sair daqui por enquanto. Você está certo. À medida que continuávamos pela floresta, tomamos fôlego. E isso realmente me ajudou. Obrigado. Não, estou feliz por poder ajudar. Eu não esperava encontrar um bando de camaleões assassinos. De qualquer forma, já que você salvou minha vida, eu deveria. Obrigado por isso. Agradeça-me. Por alguma razão, Glenassan agarra meu braço e pressiona seu peito contra mim. Talvez você possa ir à casa da Onei-san esta noite, se quiser. Posso fazer coisas legais para você.
Se coisas fofas? Sim. Como Onei-san diz. Você esqueceu que estou aqui? Quando eu estava tendo problemas com Glenna-san, Nuna me libertou dos braços de Glenna-san. E assim, Nuna olha para Glenna-san. Se houver gratidão para com Yuya, então é claro que também agradecerei a ela. Eu tenho, certo? Nuna-san? Quando falei assustado com a atitude de Nuna, Glenna-san sorriu. Ironicamente. É uma pena. Não tenho interesse nessa área e então é isso. Tudo por hoje e vou para casa. Estou muito cansado depois de todo. Ah, então, você quer que eu te acompanhe de volta? Assim que sugiro isso, Glenna-san sorri. É uma boa sugestão, mas está tudo bem. Além disso, e tenho medo de aquela garota se eu ficar aqui mais tempo. Ei! Eu segui o olhar de Glenna-san para encontrar uma lua estranhamente infeliz olhando para mim. Oh, que há de errado? Nada. Não acho que haja algo de errado com seu rosto assim. Não importa quantas vezes eu perguntasse, Nuna só responderia no final. Então, Glenna-san nos agradeceu mais uma vez e saiu sozinho. Enquanto Nuna e eu retomamos nossa missão na floresta, como tínhamos planejado. Alguns dias depois salvei Glenna-san com Nuna. Eu revisei o itens que ganhei quando derrotei o camaleão assassino, que eu tinha esquecido completamente. Os objetos eram estes. Pele descolorida do camaleão assassino. Pele de camaleão assassino. É muito flexível e pode ser processado de diversas maneiras. Como é um monstro de classe B, seu poder de defesa também é razoavelmente alto. Além do mais, porque a cor muda dependendo de como é processada. Este é um material objetivo que as pessoas envolvidas no trabalho de armaduras e roupas que você gostaria de manusear pelo menos uma vez. Capa de disfarce. A rara peça drop do Assassin Chameleon. Você pode se esconder sua figura do seu entorno enquanto usa esta capa. Também é possível tornar sua aparência visível apenas para alguns pessoas enquanto você se esconde. No entanto, não é absolutamente indetectável. Uma vez notado isso, pessoa verá através dele mesmo se você usá-lo novamente, então você terá que se esconder em algum lugar para quebrar seu reconhecimento. Pulseira de reposição. O raro item drop do Assassin Chameleon. É possível. Mude para o equipamento registrado nesta pulseira instantaneamente. Embora pedras mágicas de classificação B também sejam adicionadas aqui, este item é o mais comum entre eles. A pele descolorida do camaleão assassino é um material estranho, emborrachado que muda de cor dependendo da quantidade de luz. Passa, mas como não tenho planos ou local para processá-lo para o momento, decidi trocá-lo por dinheiro no portão de outro mundo. Assim como os materiais do Bland Ogre. E embora Cloak of Disguise não parecesse ser necessário do meu ponto de vista, já que tenho a habilidade assimilação, de repente, achei que seria legal poder enganar os olhos de quem não sabe. Pode usar a habilidade, ou ele pode ver que você usou qualquer habilidade e esconder sua aparência quando eles saem. Eu não tenho. Encontrei tal oponente, mas não faria mal nenhum ser preparado. A última coisa é a pulseira de substituição. Este é o mais útil para agora. A razão é que quando registrei alguns conjuntos como Demon Bland War Series e as roupas comuns que Seide-san me deixou, pude mudar para eles em um instante. Por enquanto, a única armadura que tenho é a série demoníaca de A Guerra de Sangue, mas se eu conseguir outra armadura mais tarde,
Posso mudar para ele em um instante, dependendo do situação. Isso é realmente conveniente. Foi assim que passei um tempo satisfatório no outro mundo, mas em Terra, os exames terminaram com sucesso ontem, e tudo o que tenho que fazer é esperar pelos resultados. Desta vez estou bastante confiante. Como Rio e os outros se saíram nos exames? Eu me sinto muito bem como sempre. Mas eu não acho que seja isso ruim. Eu também acho que me saí muito bem. Aparentemente Ryu e Shingoku não pareciam ter nenhum problema específico, mas vendo como Akira e Kaede estavam, seria muito perigoso se eles acabarem em um exame complementar. Eu vou te ajudar. Não é que eu seja bom em matemática, mas Kaori, uma poderosa ajudante, ele me ajudou muito dessa vez. Então eu entendo exames de matemática melhores que o normal, e acho poderia responder mais do que o esperado em clássicos e em inglês. Ensinando Kaori. Contudo, a sessão de estudo com Kaori terminou quando o exame acabou por enquanto. É um pouco solitário. Ela vinha à minha casa depois da escola para estudar durante todo o período de provas, então foi um pouco solitário quando fui deixado sozinho neste tipo de tempo pela primeira vez. De vez em quando. Além do mais, como eu pensei, foi divertido. Desde que Kaori descobriu o outro mundo, tenho sentido uma sensação estranha. Curiosidade sobre ela. Bem, a razão provavelmente foi porque Kaori. Ele me aceitou depois de saber a verdade. Minha aparência mudou muito, e embora ele tenha me visto derrotar o monstro sem hesitar, fiquei feliz que ele não ficou com medo e me disse isso. Isso não mudaria. No começo eu pensei que Kaori era uma boa garota, mas, e isso importa. Isso me deixou totalmente consciente disso. Mas mesmo que eu goste, seria um incômodo para Kaori, e acho que existem pessoas mais adequadas para ela por aí. Talvez esteja errado. Me sinto assim, mas depois de anos sendo assediado, não posso. Confie em mim mesmo rápido o suficiente. Ainda assim, acho que sou muito menos propenso a isso do que costumava ser. Mas, e ainda não muda minha maneira de pensar. Oh não! Vamos nos exercitar um pouco. Cada vez que algo me incomodava, eu tentava mover meu corpo. Nos dias de hoje, eu estava tentando recriar o que Usagi Sensei me ensinou. Conteúdo dos vários livros de artes marciais que encontrei no livraria de segunda mão que visitei quando acabei de abrir o porta para outro mundo, e movendo meu corpo sem me importar. Acompanhado por Night e pela Akatsuki, fui ao jardim e mencionei algo sobre o que de repente percebi. Agora que penso nisso, não vi Usagi Sensei por aqui ultimamente. Uau! Fuga! Night e Akatsuki pensaram o mesmo, concordando com a cabeça. Maneira. Eu não acho que Usagi Sensei esteja em perigo, mas ela teve um pouco de curiosidade. De repente pensei na garota misteriosa que apareceu quando peguei Regar-sama. Talvez Usagi Sensei soubesse sobre aquela garota. Essa força esmagadora não era, honestamente, normal. Era começando a ganhar alguma confiança em termos de poder, mas essa confiança foi rapidamente quebrada por causa daquela garota. Afinal, o mundo ainda é um lugar grande. Devíamos fazer nossas próprias coisas e ficar mais fortes pouco a pouco. Uau! Bui! Night assentiu vigorosamente, mas as patas da Akatsuki. Eles se agitavam como se ele estivesse um tanto desmotivado. Bem. Akatsuki não é de lutar. Então, mesmo que nos tornássemos mais forte, nada mudaria se continuássemos como antes.
É por isso que precisamos inventar algo próprio fora do treinamento com Usagi Sensei. Se houver algo que possamos fazer agora que nos tornará mais forte, combinará magia e combate corpo a corpo. Uau! Booi! Knight ouviu atentamente, inclinando a cabeça, mas Akatsuki. Ele estava completamente desinteressado, deitado no chão. Sim, é. Fofo, e a Akatsuki ainda está bem. Colocando minha mente em funcionamento novamente, explico minha pensamentos para a noite. Veja, até agora, estamos lutando no combate corpo a corpo. Corpo só com armas e lutar contra magia com magia também. Verdadeiro? Uau! Então pensei, por que não os combinamos? Uau! Na verdade, não podemos dar-nos ao luxo de estar conscientes da utilização de magia quando lutamos com nossas armas e corpos físicos. Talvez seja por isso que não há muita variação nos nossos ataques. Entretanto, eu, por exemplo, tenho muitas das armas dos Seiji-san, para que eu possa lutar enquanto troco essas armas. Mas esse não é o caso de Knight e Akatsuki. Eu não sei se eu realmente. Eles existem ou não, mas pode haver um inimigo que lutará enquanto alterna entre resistência física e resistência mágica. Quando tal inimigo surge, com a nossa situação atual, há a possibilidade de sermos mortos no momento em que mudarmos de ataque. Fala-se dessa possibilidade, mas ainda mais, se combinar ataques com magia e armas, não há dúvida de que o número de opções aumentará. No entanto, não creio que seja possível combinar os dois, por isso, facilmente. Se de repente você for capaz de evitar um ataque, você não poderá. Libere sua magia no ponto que você estava evitando, e isso seria impossível. Para eu fazer isso agora. Por isso resolvi mudar um pouco a minha forma de pensar. As armas e coisas do Seiji-san, elas não são ridiculamente fortes em seu status atual? Uau! Isso poderia ser mais forte? Uau! Bem, essa seria a reação. Por exemplo, não seria forte se esta lança absoluta estivesse coberta de relâmpago. Tirei a lança absoluta do meu inventário e disse isso enquanto ele mostrou para Knight. Então os olhos de Knight ainda se arregalaram. Avançar. O que estou tentando dizer é que vou vestir a arma com magia. Com isso, mesmo que seja o inimigo fantasmagórico chamado Sectre que lutei antes, poderei derrotá-los com minha arma. Vamos ver. Quando digo isso, levanto a lança absoluta na minha frente e eu fecho meus olhos. A imagem que imagino é um raio envolvendo-o. Lança absoluta. À medida que a imagem se solidifica, eu inconscientemente abro boca. Roupa mágica. Neste momento, um raio caiu repentinamente do céu. O raio atingiu diretamente a Absolute Spear e continuou carregando-o. Absolute Spear como era. Knight e eu olhei para a cena atordoado. É um sucesso. Uau! Virei a lança absoluta como se fosse confirmar imediatamente. O relâmpago seguiu a lança como se estivesse traçando uma linha e, mais ainda, velocidade com que a lança absoluta estava sendo empunhada parecia aumentar. Impossível. Joguei-o levemente em uma árvore do lado de fora do quintal para ver o que aconteceria. Sentido. Então. Zugaan, asterisco. Knight e eu, e até mesmo a Akatsuki, que estava deitada de braços cruzados, estávamos horrorizado com a cena. A lança que joguei voou em alta velocidade, que nem meus próprios olhos poderiam acompanhar, e no momento quando ele tocou a árvore, ele não apenas passou por ela, mas, por algum motivo,
um raio atingiu a árvore. A árvore, que foi carbonizada em um momento, não teve tempo para queimar. Quando fiquei atordoado com o excesso de energia, a lança Absolute voltou para minha mão antes que eu percebesse. Além disso, o raio carregado pela lança absoluta e não desapareceu. Mesmo que esteja de volta e ainda esteja zumbindo. Apavorante. E agora imaginei um raio, mas e se fosse fogo ou água? Já descobri a ideia, então vamos fazer tudo. Então eu coloquei magia na lança absoluta uma após a outra. Há alguns que podem e outros que não podem. Isso porque embora eu tenha conseguido fazê-lo se vestir com fogo, ele não. Eu poderia fazer isso com água. Talvez seja uma questão de minha imaginação. Era fácil imaginar uma lança com fogo, mas não conseguia imaginar uma. Jogue com água. Eu poderia fazê-lo se vestir com o vento, mas não com a terra. E agora que cheguei até aqui, estive pensando ainda mais nisso. O que aconteceria se eu combinasse todas as coisas que posso fazer nesta fase? Não pude deixar de ficar curioso, então tentei imediatamente, mas eu consegui fazer isso. É-se sério. Uau! Fuga! Knight e Akatsuki olharam para a lança absoluta e na minha mão e eles se sentiram um pouco entusiasmados com ela. Isso ocorre porque a lança que possuo não está em seu formato habitual e está vestido com um tornado de fogo e cercado por raios carregados. Além disso, que é seguro por algum motivo, não sinto qualquer calor específico. E isso, o que acontece se eu jogar? Para mim, o raio por si só era muito perigoso, e se eu jogasse num árvore fora do quintal, seria um desastre. Não é fácil lançar. Uau! Fuga! Knight e Akatsuki assentiram ferozmente, tentando o seu melhor para estar de acordo. No entanto, isto cobriria um tópico, a fusão de magia e combate corpo a corpo. Claro, o melhor seria misture armas e magia de forma equilibrada e ao mesmo tempo. Hora de usar magia como faço agora. Mas eu ainda preciso experiência e habilidade mágica para fazer isso, então esta tentativa foi feito para se conectar com isso. É mais do que eu esperava. Uau! Knight também assentiu com olhos brilhantes e começou a tentar ver se ele conseguia carregar o raio nas garras, que são suas armas, assim como Duke a lança absoluta e para mim. Então. Uau! Um relâmpago brilhou nas garras de Knight e ele se vestiu com ele. Então. A noite acabou e saltou na velocidade da luz como se estivesse um raio, derrubando as árvores do lado de fora do jardim. Naquele momento, assim como quando lancei a Absolute Spear antes, um raio atingiu a árvore. Não sei em que princípio se baseia, mas por alguma razão, um raio está caindo do céu. Talvez a lança absoluta e as garras da noite embrulhadas em um. O raio pode funcionar como uma espécie de indicador ou para raios. Não, também não sei o que isso significa. Enquanto eu acariciava Nisk, que deslizou em minha direção como se dissesse: me elogie, de repente tive um pensamento ainda mais apavorante. Isso é o que me veio à mente quando Knight se mudou. Depois de carregar um raio em suas garras antes. Ei, boa noite. Uau! Não seria ótimo se pudéssemos nos mover mais rápido que os Agi Sensei? Uau! Knight ficou surpreso com minha declaração, seus olhos se arregalaram. Como antes. Isso é natural. É só que os Agi Sensei o chama de um Holy Kicker P, na realidade, ele se orgulha de ter um tremendo
força nas pernas. É por isso que a sua agilidade é escandalosa, e ainda. Não consigo acompanhar com os olhos, mas, e estava prestes a entrar. Aquele território de repente. Naturalmente, seria impossível alcançá-lo, uma vez que o nosso estado é também inferior ao de Usagi Sensei. Mas o que acontece se tomarmos? Pegou emprestado o poder da magia? De acordo com Seide-san, magia tem tudo a ver. Imaginação. E eu tenho um circuito mágico que herdei disso. Sábio-san. Olhe para mim por um momento. Eu disse, e então meditei na imagem. É a imagem da noite. Envolto em relâmpagos que eu vi antes. Vou mudar isso em mim. Antes, Nai só havia vestido suas garras com relâmpagos, mas os movimentos foram os mais rápidos até agora, como se ele estivesse claramente afetado por um raio. É por isso que me perguntei o que aconteceria se eu também usasse relâmpago em vez da lança. Absoluto. O resultado foi. Então, eu consegui fazer isso. Uau! Booi! Relâmpagos envolveram meu corpo e minha armadura brilhou em um branco pálido. Não sei se já consegui. Teremos que ver isso em Axi. E no momento em que dei um passo à frente, deixei toda a visão para trás. Meus olhos se arregalam quando a paisagem ao meu redor muda repentinamente. Oh, o que aconteceu? Eu estava dando um passo à frente. No momento em que pensei isso, fiquei com medo de um sentimento específico, e eu. Sério. Além disso, a estrada ficou enegrecida e queimada e, durante alguns coisas como relâmpagos brilharam em alguns lugares. Eu fiz um movimento tão longo apenas com esse passo? Pelo contrário, acalmei-me numa situação que era muito longe da realidade. Verifiquei minha localização atual com minha habilidade AMAP e murmurei isso inconscientemente. Isso é porque ele parecia ter saído do quintal num instante com aquele único. Passei e cheguei bem perto da entrada do floresta. Não entendo o que estou dizendo a mim mesmo. Não é uma distância que possa ser percorrida num único passo por qualquer esforço da imaginação e, o mais importante, a velocidade é estranho. Eu não acho que Usagi Sensei seja capaz disso, e mais ao mesmo tempo. Nada menos que isso não era possível para mim até agora. Mas é realmente possível agora. Mesmo assim, ainda não vejo lógica nisso. Estou atordoado, mas ainda fisicamente eletrificado, então tentei. Volte para casa nesta situação por um tempo. Então. A sério? Uau! Fuga! Mais uma vez, percorri aquela distância em um instante, e antes. Perceba, eu estava na posição em que estava antes. Voltei de repente, Night e Akatsuki ficaram surpresos com. Veja-me. Já percebi, mas parece que posso ganhar muito velocidade se eu carregar um raio. No entanto, preciso controlá-lo, mas isso é algo que tenho que treinar bem. Porque no momento geralmente é ridículo que, se eu não souber o lugar. Mas, novamente, era uma situação perigosa. Não me ocorreu derrubar a casa ou a cerca, mas isso seria uma má ideia se eu colidir com a casa com esta técnica. Agora me arrependo de ter feito um movimento sem pensar nisso. No entanto, esta capacidade é muito atraente. E se eu conseguir dominá-lo, definitivamente se tornará uma grande potência. Se for esse o caso, começarei a praticar imediatamente. Uau! Fuga! Parece que a Akatsuki também seguirá nosso treinamento. Voa!
Comece a treinar para dominar esta técnica o mais rápido possível. Mas decidi mudar primeiro. Nesse caso, tirei o roupa mágica uma vez. Caso contrário, você pode acabar em entrada da floresta novamente. Bom então. Ei! Noite. Quando ele estava prestes a começar, a noite começou de repente. A rosnar Akatsuki e eu ficamos confusos com isso. E, de repente, senti uma sensação arrepiante nas costas. Eu rapidamente peguei Akatsuki e Night e pulei para o lado. Imediato. O que foi isso? Pudemos ver uma nuvem de poeira subindo do local onde estávamos parados há um momento. Enquanto eu estava assistindo, olhando a cena sem cautela, uma voz de repente me chamou. Desde o céu. Espantado. Como você poderia evitar o ataque de alguns anos atrás? Momento. Você é. Quando olhei para cima, vi a garota misteriosa que apareceu. Quando peguei Regar-sama, parado calmamente em uma árvore. Após uma inspeção mais detalhada, ele tinha um arco de prata na mão, que tinha usado outro dia. Na presença da garota, Night rosnou e Akatsuki olhou. Sério, o que era incomum? O que está acontecendo? Enquanto inclinava minha cabeça para o estado da Akatsuki, eu usei rapidamente o disguise cloak que obtive recentemente para esconda a Akatsuki, que tem menos poder de luta, o mais rápido possível. E ele perguntou à garota com cautela. Quem é você exatamente? Por que você nos atacou? Ela ficou em silêncio em resposta à minha pergunta, mas eu. A próxima coisa que percebi foi que senti um arrepio na espinha dorsal. Ei! Seguindo esse sentimento, levantei minha lança absoluta e enquanto abaixei-me e cortei alguma coisa. Foi a mesma flecha que vi durante o ataque. Para a capital real. As flechas voaram do nada como no outro dia, mas o fato de terem me atacado assim indica que você está envolvido. Verdadeiro? Afirmativo. Foi breve, mas ela foi a primeira a responder às minhas palavras. E então? Convicção. Você não pode ser derrotado apenas com as flechas que eu atirei antes. Tiro com antecedência. Outro dia ela estava falando sobre previsões e outras coisas. Misterioso, e não acredito que as setas apontando para mim agora podem ser as coisas que a garota atirou antes, certo? Se for esse o caso, então não tenho ideia de que tipo de técnica está usando. Além disso, o fato de ela poder fazer tal coisa significa que ele está claramente no nível de Usagi-sensei. A sério? Não posso deixar de dizer isso, mas acho que é inevitável. Por alguns minutos, tentei pensar em uma maneira de combinar Usagi-sensei tanto quanto possível, e ele nem tinha conseguido ainda controlá-lo. Devo tentar usá-lo sem preparação? Uau! A noite também está pronta para a luta. Vou perguntar de novo, por que você está indo atrás de nós? Uma ameaça. Você é uma ameaça aos meus planos. E também é apenas vingança. Vingança. Não posso deixar de inclinar a cabeça com as palavras da garota. Vingança, ele disse. Não sei se já fiz algo que valesse a pena. Vingança dessa garota? Não me lembro disso, mas um nível de vingança como esse significaria que devo estar bastante odiava, certo? Não importa o quanto eu pense sobre isso, não me lembro de ter conhecido esse garota antes na capital real, e não me lembro de ter feito nada em particular que me tornou alvo de vingança. Se fosse vingança por ter evitado todas as flechas do último ataque e então não
Não há nada que eu possa fazer sobre isso. Se eu não tivesse feito isso, estaria morto. Por enquanto, já que parece que você não conseguirá me dar uma resposta apropriado, embora eu tenha perguntado neste momento, também preparei meu lança absoluta. No entanto, o efeito de A Magic Outite já está. Expirou. Bem, ainda não consegui controlar isso e não. Isso pode ser evitado. Eu não entendo bem, mas por enquanto, vou derrotar você e perguntar mais detalhes. Impossível. Você não é páreo para mim. Isso ainda, e eu não saberia se não tentasse. Eu joguei a lança absoluta com todas as minhas forças, só a garota. Ele torceu o pescoço para evitá-lo. No entanto, como a lança absoluto persiga até atingir o alvo, imediatamente muda de direção e ataca a garota por trás. Surpresa! Ele está me seguindo. Não se esqueça de nós também. Uau! Knight e eu atacamos simultaneamente a garota que estava distraído pela lança absoluta. Ao fazer isso, abaixei minha espada onipotente, e Knight baixou suas garras. Mas ingênuo. Com essa palavra, a garota primeiro pegou a lança absoluta com ela. Arco prateado em sua mão e o arrancou de mim sem perder seu ímpeto. Eca! Ele ficou momentaneamente perplexo porque a lança que eu havia jogado com todas as minhas forças foi devolvida para mim, mas eu rapidamente me acalmei, evitei o ataque, agarrei o cabo e eu mantive isso em estoque. Naquele momento, meu corpo se abriu um pouco devido ao impulso de a lança absoluta, mas usei esse impulso para baixar a espada onipotente em minha mão. Porém, a garota até se esquivou aquele ataque sem dificuldade. Mas, depois de se esquivar, Knight já estava lá. Uau! A garota nem se virou e bloqueou o golpe, o que poderia ser chamado de sorte divina para a noite, com o arco de prata na mão. Vá! Entendido. É perigoso, mas, e isso é tudo. Que a noite. A garota que capturou o ataque de Knight apenas pareceu afastá-lo ligeiramente, mas Knight foi lançado voando com grande força. Sem. No entanto, Knight ajustou sua postura no ar e pousou no lugar e ele rugiu novamente. Aconteceu apenas por alguns momentos, mas ainda assim me fez perceber o quanto me senti mal. A garota na minha frente é terrivelmente forte. Não serve de nada. Não faz sentido ir mais longe. Eu vou terminar. Que? Depois de dizer isso, ele ergueu o arco prateado que segurava. Então, a mesma flecha que voou no ar anteriormente apareceu em seu mão. Talvez seja uma habilidade semelhante ao inventário, e é aí que ela guarda as flechas. Já que ele estava cauteloso sobre que tipo de ataque ele estaria voando. Foi quase como um milagre. Não foi ao nível de uma reflexão, mas uma parte instintiva do meu corpo movia-se inconscientemente. E no momento em que saltei para trás para seguir esse instinto, houve um tremendo impacto no meu torso. Uau! Não venha aqui! Eu rapidamente parei a tentativa de Knight de se aproximar de mim. Terrivelmente, fui arrebatado pela força das flechas que eles se esfregaram no meu corpo. Então, como se fosse persegui-o. Flechas que me voaram, as flechas voaram uma após a outra para velocidades extraordinárias. É incomparável com a primeira vez que fui atacado e não pude mais. Siga-os com os olhos. Tudo o que pude ouvir foi o som de corda do arco sendo puxada. No momento em que ouvi o som, flecha estava bem na minha frente.
Embora eu estivesse muito alerta, não. Eu não consegui ver o ataque da garota. As flechas voaram em minha direção me perseguindo, eu consegui me defender usando a espada todo-poderosa como escudo, mas com um único impacto, fico indefeso novamente. Tentei escapar de alguma forma, mas não tive tempo para isso. Já havia uma nova flecha na minha frente. Não importa como pense, não consigo nem me defender a tempo. Se eu continuar assim, morrerei. Senti a mesma intensa sensação de morte quando cheguei a este outro mundo. Se fosse eu antes de vir a este mundo, eu teria sido engolido por aquela presença e teria morrido. Meu corpo. Eu teria congelado no lugar de medo. Mas meu corpo não estava misteriosamente tenso. Em resposta dessa presença, um sentimento de resistência cresceu em mim. Relativamente forte. Ignorei o pensamento de me defender ou algo assim e imediatamente ativei o roupa mágica. Naquele momento, senti que o ritmo para mim ao redor desacelerou instantaneamente. Esse é um fenômeno que isso não aconteceu quando usei Magic Ultimate pela primeira vez. Mas de alguma forma, posso imaginar a razão desse fenômeno. Quando usei a Magic Ultimate durante meu primeiro treino, o efeito relâmpago afetou apenas minha força muscular. Mas agora, provavelmente também estou tendo o efeito relâmpago no meu olhos e no meu cérebro. É por isso que meu cérebro e meus olhos estão acompanhando os movimentos do meu corpo pela primeira vez. Se fosse verdade, não acho que teria sido capaz de fazer isso rápido. Ainda assim, acho que é um instinto que entra em ação. Situação perigosa. Em vez disso, meu corpo instintivamente desencadeada como uma capacidade de evitar crises porque ele sabia que eu morreria se não fizesse isso aqui. Além disso, se eu olhar de perto, vejo que o raio estava brilhando intensamente. Branco azulado quando usei pela primeira vez, mas agora relâmpago. Branco prateado está agarrado ao meu corpo. Aparentemente não. Não apenas acelerou meus pensamentos, mas também fortaleceu os próprios. Raio. De qualquer forma, a aceleração dos meus pensamentos fez com que flecha se aproximando diante de mim parecia terrivelmente lenta. E consegui evitá-lo. Assim que me esquivei da flecha, a velocidade o ambiente voltou ao normal e a flecha colidiu com o lugar onde parecia uma metralhadora. Ei! Os olhos da garota se arregalaram com a situação no que eu havia me mudado para outro lugar antes que ele percebesse. Desnorteado. O ataque agora deveria ter sido um êxito. Por quê? A garota não conseguia esconder sua confusão, como se não acreditasse bastante. Mas ele não iria deixar a oportunidade passar. Noite. Uau! Assim que eu disse o nome dele, Knight percebeu o que eu estava fazendo. Pensando e imediatamente começou a espalhar raios por todo o seu corpo, como eu. E ao mesmo tempo que eu, ele ficou sem lugar. Rápido. Os olhos da garota se arregalaram quando a velocidade aumentou rapidamente. Antes eu não conseguia controlar isso. Movimento, mas agora posso gerenciar minhas ações. Nossa! Knight e eu atacamos a garota, prendendo-a entre nós, e ela pula no local. Com o impulso do salto, ela se moveu diretamente sobre o nosso cabeças, e enquanto girava o corpo no ar, ele atirou em vários flechas em velocidade divina. No entanto, eles não eram mais eficazes contra nós, que estávamos vestidos com o traje mágico.
Gaalha. Paramos rapidamente no local e entramos diretamente. Direção à garota. Claro, as flechas voaram em direção. Nós, mas conseguimos passar por eles. Sim, houve flechas que ainda não podíamos evitar, nós as desviamos enquanto nós cortamos. Que tal agora? Mergulhei no peito da garota e chutei enquanto eu torci meu corpo e joguei-o no céu. Finalmente, ele não pôde evitar. E usou seu arco de prata como escudo para evitar o ataque. No entanto, o impacto não foi algo que pudesse ser evitado. Enquanto estava no céu, noite, que antecipou o ataque meu, já. Eu estava esperando no céu. Quando ele se virou para a frente com por impulso, Knight impactou diretamente a técnica de chute de Usagi-sensei na garota. A garota conseguiu reagir ao ataque de Knight, e ainda conseguiu. Bloqueou-o com seu arco prateado, assim como eu, e foi acertado diretamente no chão. O impacto foi tremendo e uma nuvem de a poeira subiu por toda a sua extensão. A noite, que estava no céu, pousou ao meu lado e parecia tão alerta como eu para a crescente nuvem de sujeira e poeira. Pela sensação que tive, acho que o impacto não foi algo que pode facilmente evitar também. A atmosfera está tensa na área e uma voz levemente fria vem por trás da poeira, ainda o mesmo de quando nos conhecemos. Espantado. Uau! Ficamos surpresos quando a poeira baixou, a menina ficou feliz. Pé imperturbável, apesar dos ferimentos. Mesmo que tenhamos feito tanto, e ela não vai cair. Talvez seja pura diferença de status, a menina permaneceu firme em sua posição mesmo depois de receber nosso ataque com todas as nossas forças, embora parecesse estar sofrendo danos. Então, enquanto congelamos de surpresa, a garota. Ele disse em um tom prosaico. Está confirmado. Como pensei, você é uma ameaça. Eu vou me certificar de destruir você aqui. No momento em que ele começou a dizer isso, ele ergueu o arco. Novo. Mestre, e empreste-me sua força. Então ela murmurou alguma coisa. Ao contrário do anterior, a Seten. Sua mão foi substituída por um objeto de metal branco brilhante, que eu nunca tinha visto antes. De repente, a flecha mudou, e o nível de alerta foi aumentado novamente. Mas você não pode fazer nada daqui. Ao mesmo tempo ele disse isso, uma flecha foi lançada, mas não foi tão rápido como os anteriores. Em vez disso, a flecha que havia sido voar em nossa direção antes era ainda mais rápido. Apesar de nossa perplexidade com isso, os movimentos da menina não. Eles acabaram lá. Ela lançou outra flecha quase na mesma velocidade que aquele que ele havia lançado, e desta vez ele lançou as mesmas flechas de madeira que antes. Além disso, ele voou exatamente na mesma linha de fogo que a flecha anterior e finalmente alcançou a flecha de metal. Então, a flecha de madeira bateu na ponta da flecha de metal e quebrou. E a flecha de metal atingida acelerou já a uma velocidade muito maior que a nossa imaginação. Eka. O eu atual, cujo cérebro e olhos deveriam ter sido fortalecidos sob a influência do Magical Outfit, ele ainda não conseguia seguir as flechas que voam em minha direção com meus olhos. Mesmo assim, prevendo a linha de flecha antes de acelerar, torci meu pescoço, e flecha roçou minha bochecha. Quando a flecha que desviei atingiu a árvore atrás de mim, o impulso não parou e passou pelas árvores uma após a outra. Vá! E aquela flecha não era apenas uma. Quando virei meu corpo em direção à garota,
novamente da postura que ele havia tomado para evitar a flecha. Antes já eram dezenas. Não dezenas, mas centenas de mesmas setas do anterior sendo lançado. Não pode ser verdade, certo? Embora eu desejasse que fosse assim, a tempestade de flechas que tenho adiante é inegavelmente real. Noite, continue evitando-os a todo custo. Uau! Continuamos evitando as flechas voadoras, desviando-as apenas por causa de suas linha de fogo inicial. Embora eu também tenha ativado rapidamente um feitiço de vento semelhante ao que usei na capital real, tivemos que continuar se movendo como resultado de um ataque que não poderia ser compensado por esse vento. No entanto, não havia forma de continuarmos a evitar tal atacar por um longo tempo, e tanto Knight quanto eu, embora estivessem pequeno, o número de arranhões que recebemos aumentou gradualmente. Maldita seja! Neste ritmo, não consigo pensar em nenhum movimento para superar isso. Enquanto continuou a se esquivar em uma situação impossivelmente perigosa, a tempestade de flechas parou inesperadamente. Mas foi o início de um ataque ainda mais poderoso. Nesse momento, vi a garota com o arco puxado com tanta força que pude ouvir o som mesmo à distância. E então, cometa! Uma única flecha foi lançada, avançando como ele destruiu as árvores e o solo ao redor. Já não está no mesma dimensão das setas anteriores. Consegui evitar as flechas até agora, mas a que atiraram em nós agora é absolutamente inevitável. Foi um golpe esmagador que isso me levou a essa crença. Tudo o que pude fazer foi assistir ao ataque com espanto e me perguntando se eu poderia deixar Knight e Akatsuki escaparem sozinhos. No entanto, o desespero que pairava sobre nós não permitiria que tal coisa acontecesse, e foi então que estávamos prestes a ser destruído e pelo ataque. Mosca do céu e ponto. Algo branco de repente interrompeu a distância entre nós e a flecha, que foi empurrada para frente enquanto destruía os arredores. Ele se agachou até a soleira do chão e pulou imediatamente no momento da colisão com a flecha. E então, usando seu impulso, a coisa branca, surpreendentemente ele chutou a flecha. A flecha chutada invadiu pedaços de madeira e seus restos espalhados. Esse objeto espalhado sozinho espalha o impacto para mudar o terreno circundante, mas estranhamente isso não nos afetou. Enquanto ele observava atordoado a cena ao lado de Knight, o algo branco que apareceu de repente voltou seu olhar para nós. Desculpe o atraso. Usagi-sensei. Que surpresa, foi Usagi-sensei quem nos salvou da nossa situação. Usagi-sensei estreitou os olhos ao notar o relâmpago. Ele se agarrou aos nossos corpos. Essa é uma ideia bastante interessante. Esse tipo de ideia é uma bom incentivo para mim, que ainda não dominei a magia. Isto vou tomar como referência, ok? Como quiser, quero dizer, não é hora para isso agora. Não pude deixar de responder diretamente, mas não é o caso agora. Quero dizer, se o atual Magic Outfit pudesse ser usado por Usagi-sensei também, a distância entre nós ainda não seria idoso. Ao perceber a situação atual e a triste realidade, Usagi-sensei voltou seu olhar para a garota misteriosa. Agora nos encontramos novamente, Yuti. Ei! Como, meu nome? As palavras de Usagi-sensei me surpreenderam. Poderia ser isso. Ela é conhecida por Usagi-sensei? Se sim, por que você está me atacando? Então Usagi-sensei bufou. HMPH.
Depois que você me atacou, fiquei curioso, então eu investiguei. Mas graças a isso, estou convencido de que você é o sucessor do Arqueiro Sagrado, certo? Ei! A garota chamada Yuti permaneceu em silêncio em resposta ao Usagi Sensei pergunta. Mas me parece que ela está dizendo. Essa é a resposta. Quero dizer, o Sensei acabou de dizer isso. Ela é a sucessora do Arqueiro Sagrado? Isso significa que a garota. O que está na minha frente tem um professor igual ao meu que carrega o mesmo título, o santo? Mas isso torna tudo ainda mais confuso. A existência do santo é para proteger o mundo do mal e de todas as outras emoções negativos deste mundo, certo? Então o que isso tem a ver com isso comigo? Ei, eu sou aquele mal ou algo assim? É porque sou de uma mundo diferente? Mas então, já deveria ter sido removido. Quando conheci o Usagi Sensei. Ignorando-me enquanto eu estava confuso, o Sensei continuou. Faz muito tempo que não vejo aquela garota, mas, e nunca. Achei que eles a tinham matado. Com as palavras do Sensei, Yuti olhou ferozmente para o Sensei e então. Ele também olhou para mim com ódio. Vou vingar meu professor. Então, vou me vingar deste mundo. Você realmente acha que é isso que ela quer? Fique quieto. O que você sabe sobre tudo isso? Você não fará nada até Mal aparece. Então ela expressou sua fúria como se sua atitude anterior fosse uma mentira, e continuou. Não. O professor não é como você. Ele sempre protegeu o humanos. E ainda. A traição. Você, humanos, a traíram. Eles esqueceram o professor. E eles têm morto. Não consegui esconder minha surpresa com as palavras da garota. Não. Conheço os detalhes da situação pela conversa atual, mas pelo menos o professor dele foi provavelmente aquele que foi coroado sagrado. Um mero mortal matou uma pessoa tão forte. Mas ao contrário de mim, que ficou surpreso, Usagi Sensei tinha uma expressão um tanto triste em seu rosto. Essa garota não teria resistido. Mesmo que as pessoas que ela protegido ele considerasse isso desnecessário, ele teria aceitado de bom grado. Vence eu a teria levado sem dizer uma palavra. Mas mesmo que seja esse o caso, nós, santos, devemos proteger o mundo do mal. Essa é a nossa missão, o nosso contrato com este mundo. Não temos permissão para quebrar isso e usar essa técnica. Destruir o mundo da mesma forma que mal. E que herdei minhas habilidades do meu professor. Mas eu não herdei o Santo Arqueiro. É por isso que não sei nada sobre o contrato do Santo. Isso não vai resolver nada. Você não sabe. Então você pode parar. Mas isso não é possível. Porque você vai morrer aqui. Ei, pare de ter medo. Está chegando. Quer dizer, não temos ideia do que está acontecendo aqui. Parece mesmo que posso explicar esta situação para você? Eu entendo isso. No entanto, se ocorrer um ataque como o anterior, não há nada. O que posso fazer sobre isso? No entanto, talvez sentindo meu sentimentos, Usagi Sensei disse simplesmente: vou bloquear o grande ataque. Então vocês deveriam fazer algo com aquela garota. Isso não é razoável. Você deve fazer isso, mesmo que não seja razoável. Você não poderia lutar contra o mal dessa forma. Não,
Eu nem quero lutar. É claro que, para viver com segurança neste mundo, seria bom para. Tem poder suficiente para resistir a esse mal, mas não é tão fácil. Ou melhor, se possível, só espero não encontrar nenhum. Uma existência tão perigosa. No entanto, Usagi-sensei não parece ter qualquer intenção de. Mude o que você disse uma vez e continue correndo cada vez mais. Por si mesmo. Ah, Deus! Nós iremos também. Uau! Nós imediatamente colocamos nosso Magic Ulti e corremos. A toda velocidade para chegar a Yuti, e um grande número de flechas. Eles atacaram para nos manter longe dela. Quando você vai? As flechas acabarão? Não há fim para os seus ataques, por mais que eu queira reclamar. Mas ainda assim conseguimos chegar perto do. No peito de Yuti, esquivando-se da tempestade de flechas e. Fazendo Usagi-sensei bloquear ataques que às vezes parecem. Que não podemos bloquear devido à nossa reação retardada. Ah! Ku. Não sei se você conhece o efeito da espada onipotente que tenho. Mas Yuti está repelindo meus ataques com sucesso enquanto usa seu arco de prata para se defender dos ataques da noite. Ei, não é exatamente assim que você treina. Use seu pernas. Continuamos treinando nesta situação? Não é óbvio? Não sei mais o que é óbvio, mas se eu não usasse minhas pernas como foco principal aqui, o resto seria assustador, então eu teria que lidar com. Fiz isso em silêncio e apenas com a técnica dos pés. Mesmo assim, depois que a situação permaneceu tensa por vez, Yuti de repente pulou para trás o mais forte que pôde. Como se tivesse percorrido uma distância considerável. Simultaneamente. Ele começou a puxar seu arco ao extremo novamente, como a flecha que. Filmado pouco antes de Usagi-sensei chegar. Oh não! Eu agi rapidamente para impedi-la ao ver isso, mas por algum motivo. Certo, embora eu não devesse ter atirado uma flecha ainda. Flechas de madeira voaram de repente ao seu redor. Como é que? HMPH. No último ataque, ele provavelmente enviou vários setas voando ao redor da área para se misturar. Aquelas flechas. Explodido com antecedência só ataca no momento exato em que ela. Cálculo. J exatamente como ela calculou, você disse, e como ela pode me atingir assim? Quem sabe só posso dizer que é porque o arqueiro sagrado. Eu estava fazendo a mesma coisa. É estúpido. Eu realmente não vejo sentido em atirar uma flecha de antemão e. Então ataque com ele. Em resposta aos meus gritos involuntários. Usagi-sensei, que estava correndo comigo, apontando para Yuti, disse algo ainda mais escandaloso. Ok, Yuya. Sim. Você viu o que eu fiz antes, certo? Ei. Eu me pergunto se ele está se referindo ao movimento que fez antes. Foi esse que ele fez? Ele fez isso saltando da soleira do chão e virando aquele ridículo flecha em um pedaço de madeira? Quando inclinei minha cabeça, incapaz de entender o fluxo do conversa, Usagi-sensei sorriu. Por enquanto, use essa técnica para parar a flecha. Vou parar o movimentos da menina enquanto ela tem a oportunidade de fazê-lo. Ei, não, não, não. Isso é impossível. Apenas faça. Boa noite, siga-me. Vamos. Espere, ei. Este é um pedido muito repentino. Não há tempo para reclamar. Usagi-sensei correu a uma velocidade que nem eu, que tinha Magical Ulti, consegui alcançar. Ou melhor, mesmo com Magic Ulti, ainda não consigo alcançá-lo no final, hein? Então, assim que Usagi-sensei acelerou, a garota soltou o flecha que ele estava preparando.
Aquela flecha, assim como antes. Ele derrubou as árvores ao redor e bateu em mim na forma de um tornado enquanto rasgava o chão. Eu não tive tempo de evitá-la ou me defender dela quando ela chegou a esse ponto. E como resultado, fui forçado a me mover como Usagi Sensei havia dito. Ah, Deus! Tenho que fazer. Lembrei-me desesperadamente do movimento de Usagi Sensei mais cedo. Pelo que me lembro, uma vez ele se agachou na soleira da porta. Chão, mas isso foi para liberar seu poder de uma só vez, certo? Pensando nisso, eu não me agachei como Usagi Sensei, mas em vez disso torci meu corpo e concentrei meu poder para tornar meu corpo o mais compacto possível. E no momento em que a flecha e eu fizemos contato, o poder concentrado explodiu imediatamente. Eu pulei imediatamente, torcendo meu corpo em uma espiral, e dei um chute à ponta da flecha enquanto deixo meu corpo siga o fluxo. Então, com a adição de rotação, meu chute quebrou com sucesso a ponta da flecha. É um pouco apressado, mas eu estava ciente da espiral que foi escrito em vários livros de artes marciais que encontrei na livraria de segunda mão quando abri a porta pela primeira vez. Outro mundo. Até mesmo os livros de lança afirmavam estar cientes. A espiral, e o conceito de espiral pode ser um dos conceitos artes marciais por excelência. Alguns dos livros que comprei. Eles disseram que uma espiral representa todo o universo. No entanto, eu não achei que pudesse realmente fazer isso, então aterrissei em segurança hoje, pensando que tenho muitas coisas a provar. No mundo real de repente. Ei! Isso é ridículo. Agora acabou. SHH. Os olhos da garota estavam bem abertos quando quebrei a flecha. Mas o sensei não perdeu a abertura momentânea, ele se aproximou e acertou. Para a garota com um chute mais poderoso do que o que eu dei antes. Uau, é difícil vencer tão facilmente. A garota foi lançada voando enquanto dobrava várias árvores, e depois de um tempo, ele finalmente bate em uma árvore e cai. Foi um chute terrivelmente poderoso, mas está tudo bem? Eu não acho que serei capaz de sobreviver se eu levar esse chute. Enquanto eu estava alerta, me dirigi à garota que havia caído no chão. Com Usagi Sensei. A menina ainda estava consciente apesar de estar destruído. Surpreendente. Agora, vamos fazer você cuspir tudo, ok? Eu inclino minha cabeça diante das palavras abruptas de Usagi Sensei. Parece que ele vai fazê-la falar. Sobre o quê? Certamente parecia que ela tinha uma conexão com ele. Dark Guild na capital real, e você gostaria de ouvir sobre seus conexões lá. Não quero dizer isso. Ei! Não é sobre isso, e bem, talvez não seja interessante do ponto de vista de Usagi Sensei, mas é muito importante do ponto de vista nosso ponto de vista. Mas pela expressão no rosto de Usagi Sensei, parecia que Yuchi estava escondendo algo mais significativo do que isso. E onde você conseguiu o poder do mal? Abri meus olhos com as palavras de Usagi Sensei. Você, e não tem nada a ver com você. Como isso poderia não importar? Eu sou o Holy Kicker e também o Orelha Sagrada. Para proteger este mundo, tenho que lutar contra ele. Mal. Fique quieto. Por quê? Qual é o valor daqueles que me mataram? Professor. Eles continuam a poluir a terra, crescendo em vão, e eles continuam com seus conflitos desagradáveis. A resposta: inútil. Não é você quem decide o valor. Claro, também não sou eu.
Usagi-sensei disse friamente, mas eu não consegui dizer nada com as palavras. Por Yuchi. O professor deles foi, sem dúvida, assassinado por nós. Humanos, eu acho. E isso também, para a existência que se supunha que ela estava protegendo. Se eu estivesse em uma posição semelhante, e isso não seria muito indulgente. Yuchi, apesar de estar tonta, lutou para chegar ao local, mesmo carregando emoções intensas, e olhou para nós. Você decide quanto você vale. Então vou destruir esse valor. Uau! Como eu pensei. De repente, um tremendo sentimento de intimidação foi liberado de Yuchi. Então coisas como uma névoa negra continuaram saindo do o corpo de Yuchi. Sensei. Algo que parece ruim transborda. Lembre-se disso com cuidado. Faz parte da presença do mal. É assim? Além disso, apenas uma parte disso? Isso mesmo. Aquela garota já é como uma espécie de divindade, com o poder do mal em suas mãos. De deidade, você disse. Ele é como um deus do mal. Já estou exposto a um sentimento intimidante que faz com que doloroso, mas o sensei diz que isso é apenas parte do presença do mal. Isto não pode ser verdade? Knight também estremeceu com sua presença, escondendo-o. Linha. Rim. A garota estava chorando e nos atacou enquanto carregava a névoa. Preto. Eu rapidamente peguei minha espada onipotente e tomei uma posição defensiva, mas surpreendentemente, com um ataque poderoso que penetrei até mesmo naquela defesa, sangue foi cuspido da minha boca. Ai. Você também será apagado. Seus lindos olhos cinzentos quando nos conhecemos ficaram vermelhos. Brilhante, e se aproximou do sensei com um movimento semelhante ao de um besta sem motivo e bateu nele com toda a força que pôde. Sensei bloqueado. Rapidamente aquele ataque, mas a onda isso dói. Uau. Enquanto Knight corria em minha direção, eu dei um tapinha nele. Tranquilize-o e rapidamente tirou o suco de ervas. Complete recovery do meu inventário e beba. Então eu corri de volta para o sensei e fiquei horrorizado ao ver a garota em um combate corpo a corpo com o sensei, que é o Holy Kicker. E a professora daquela garota se chamava Arqueira Sagrada. Verdadeiro? Então ela não é boa com o arco? Ela estava usando uma reverência antes. Como é possível que eu lute cara a cara com o sensei? Fiquei chocado com a cena que estava longe da realidade. Mas rapidamente recuperei o juízo e gritei com o sensei. Sensei! O que devo fazer agora? Não me pergunte. Também estou com problemas. Mas conheço coisa. Essa garota não é oficialmente uma mal. Ei! O que significa quando ela tem o poder do mal, mas não é oficialmente um mal? Explique-me de uma forma simples, por favor. Então, mesmo que ele não tenha lido minha mente, o sensei me respondeu. Enquanto luta, essa garota, e de alguma forma tem o poder do mal, mas não o mal em si. Então, algum dia, tenho certeza de que o poder que você está usando agora vai acabar, e mais não posso dizer quando. Impossível. Ainda assim, se eu puder lidar com o poder maligno dessa garota agora, eu deveria ser capaz de contê-lo pelo menos. Então eu não tenho outra opção a não ser continuar lutando até que a força desta garota esteja exausta. Bem, isso se eu conseguir aguentar até lá. Quão sinistro parece! Se o sensei não puder impedi-la, não há nada
O que podemos fazer também? Mas quando eu vejo isso mesmo agora, está lutando em igualdade de condições com o sensei, posso ver quem está realmente em apuros. Embora Night e eu queiramos ajuda, não podemos ter problemas em interferir com o sensei. Foi quando pensei e que teria que assistir em silêncio, sem nada para fazer. Fuga. E a Akatsuki. Então a Akatsuki, que estava escondida sob o manto de disguise, de repente se aproximou de nós. Ei, Akatsuki! Não é seguro aqui, você tem que se esconder em algum lugar. Lugar como antes. Uau, uau. Night e eu conversamos com ele desesperadamente, mas por algum motivo. Akatsuki balança a cabeça. Booi. Bui bui. Ei. Akatsuki olhou seriamente para Yuchi, que estava lutando com o sensei. E então? Bui. Uau. E isso é? Então uma luz branco-azulada emanou do corpo da Akatsuki. Permeava o entorno. Além disso, uma luz igualmente branca. Azulado desceu do ar como se fosse neve. Esta é a habilidade da Akatsuki Sanctuary. É mais divino do que o habitual santuário. Por um momento, pensei que isso iria curar a mim e ao sensei, mas, e apenas. Depois que a Akatsuki usou a habilidade, percebi que não. Foi assim, já que os movimentos de Yuchi pioraram. De repente. O que eu não posso usar nenhum poder. Surpreendentemente, a névoa negra que emergiu do corpo. A energia de Yuchi se dissipou no momento em que ele tocou a luz da habilidade. Akatsuki Santuário. Sensei, que estava lutando contra Yuchi. Ele também sentiu isso e até olhou para Akatsuki com uma expressão chocada. Surpresa. Não me diga, e você não é um porco normal. Oh! Bui bui. Akatsuki pisou no chão instantaneamente como se dissesse que as palavras do sensei eram algo que ele não queria ouvir. Desculpe. Eu pensei sobre isso por um momento também. Contudo, parecia que a reação do sensei foi diferente da minha surpresa. Foi porque eu tive uma visão sobre a raça Akatsuki. O que exatamente? Bem, há muitas coisas que quero perguntar a Akatsuki. Sensei, mas agora a garota na nossa frente está. Prioridade, então o sensei se aproximou de Yuchi, que não se movia tanto. Rápido o suficiente. Eka. Apenas durma por enquanto. Gu. Depois de ser atingido mais uma vez, Yuchi caiu direto no chão. E desta vez ele perdeu a consciência. E eu tive arrepios. Assim que ele teve certeza de que Yuchi estava completamente inconsciente, o sensei finalmente respirou fundo. Ele então dirigiu seu olhar para Akatsuki, que imediatamente emergiu da névoa negra. Por Yuchi. Eu mesmo não percebi, mas não esperava que você tivesse isso. Pode. E sensei. Você sabe alguma coisa sobre o poder da Akatsuki? Claro. Eu não expliquei a você antes por que o mal nasceu e por quê. Como nascemos nós, santos? Sim. Pelo que me lembro, mal é a cristalização dos aspectos negativos das criaturas deste mundo, e santo é como ação autopurificadora para eliminar aquela presença prejudicial do mal. Isso mesmo. E embora eu não tenha contado na época, existem vários outros seres neste mundo que desempenham um papel autopurificador, além de nós, santos. Um deles é este porco. Ei! Booi! Eu não pude deixar de olhar para Akatsuki, e ele orgulhosamente bufou. Peito em resposta ao meu olhar. Legal. Este não é o momento para
Isso agora. Quando fiz a Akatsuki usar a habilidade Eshini para primeira vez, não só senti que meu corpo estava se recuperando, mas definitivamente havia uma sensação de que meu entorno estava purificando. Eu não esperava que fosse uma habilidade. Purificar a presença do mal. 1. Existem seres suficientes como a Akatsuki? Não, esses seres ainda estão envoltos em muitos mistérios. Afinal, eles são diferentes de nós, santos, em primeiro lugar. Dominamos nossas próprias técnicas, Como resultado, somos reconhecidos como suficientemente poderosos. Opor-se ao mal e ao mundo nos dá um título. Por outro lado, este porco é uma existência que pode resistir ao mal de seu aniversário. Em outras palavras, enquanto estamos artificial, este é natural. Eu vejo. Aparentemente, a Akatsuki foi ainda mais surpreendente do que eu imaginei. Bem, eu nunca fui capaz de lutar diretamente. Até agora. Mesmo assim, sua habilidade é sanctuária e tem sido de grande ajuda. É uma grande ajuda quando não há tempo para beber suco de ervas de recuperação completa ou quando há muitas pessoas feridas. Seu poder ainda maior foi revelado aqui. Então esse era o uso original de A Sanctuary, hein? E estou ficando cada vez mais confuso sobre a raça desse cara. Quando eu volto a pensar, nunca vi um porco assim antes. Booi. E Knight também. Existem algumas raças que vêm à mente. Importa se eu apenas olhar para a cor deles, mas nenhum deles seria capaz de alcançar este nível de poder de combate. Sensei olha para Knight e Akatsuki com espanto. Agora que penso nisso, nunca expliquei sobre suas raças. Vamos ver. Pelo que li, a raça da Akatsuki se chama Mouju. E o de Knight se chama Fenrir Negro. No momento em que ouvi o nome de sua espécie, Usagi Sensei congelou no lugar. O que você acabou de dizer? Ei! Eles são Mouju e Fenrir Negro. Usagi Sensei ficou em silêncio novamente. Eu disse algo errado? Eu nunca tinha ouvido falar da raça Akatsuki, não. Eu esperava encontrar uma lenda enquanto estivesse aqui, e entendo. Um filhote de lobo e com essa habilidade. Eu me pergunto o que acontecerá quando ser um adulto. Isso é assustador. Sensei. Não é nada. Vocês cresceram mais do que eu esperava. Eu estava pensando em um novo programa de treinamento. Ei! Alegrai-vos. Vai ficar mais difícil de agora em diante. É-se sério. O treinamento individual de Usagi Sensei e o estilo de a batalha real já é difícil. Como poderia ser quando se torna ainda mais duro? Quando ele já estava frustrado com o treinamento, ele se tornaria ainda mais difícil a partir de agora. Usagi Sensei a dirigiu. Atenção ao inconsciente Yuti. Agora, sobre o tratamento dessa garota. E depois de dizer isso, por algum motivo, ele volta seu olhar para meu. Muito bem, vou deixar em suas mãos. Ei! Depois que Usagi Sensei disse isso, ela nos deu as costas. Estou cansado hoje. Vou para casa. O Sensei não vai cuidar dessa garota? Além do mais, essa garota é uma mal, não é? Está tudo bem. Ela não tem mais esse tipo de poder. Não, mas não está relacionado ao Sensei? HMPH. Em vez de eu cuidar dela, parece que você está melhor lidar com mulheres. Isso não é verdade. Bye bye. Sensei. Usagi Sensei ignorou meu grito e pulou no ar e voou para outro lugar.
tremenda velocidade, usando o ar como ponto de apoio como antes. Nós três olhamos para a cena com olhos vazios e finalmente nós olhamos um para o outro. Nós então olhamos para o inconsciente e o Tite novo. O que realmente deveríamos fazer com essa garota? Uau! Bui! No final, eu não pude deixá-la sozinha e tive que carregar Yuti na minha. Voltar e voltar para casa. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.